Está no ar mais o Capital Humano. Sabia que 90% das novas contratações resultam de candidaturas espontâneas que chegaram às empresas no timing certo? Este é um dado importante num país como Portugal, que é o quinto país da União Europeia com a maior taxa de desemprego. Cerca de 30% dos jovens portugueses estão desempregados. Ajudar executivos a encontrar novos desafios de carreira é o principal objetivo da empresa George, que faz parte do Grupo Rumos. Hoje no Capital Humano temos Jorge Fonseca, ele que é fundador da empresa e especialista em mudança de carreiras e que já há vários anos se dedica à atividade de headhunting. E este dado de que 90% das novas contratações resultam de candidaturas espontâneas é um dado um bocadinho, é revelador de alguma coisa, mas também é um bocadinho assustador, ou seja, tem que se muitas vezes enviar o currículo no timing certo para ter certeza que ele vai ser visto e que vai poder resultar numa contratação. Sim, vamos lá ver. Isto aqui, isso que acaba de dizer é 100% verdade. Só há uma maneira que muitas pessoas têm muito medo de enviar muitos currículos, mas eu vejo o currículo como um modo de publicidade, como um folheto de uma loja, como um folheto de um supermercado, e todos os publicitários são apologistas de enviar muitos folhetos porque sabem que a clara maioria não faz efeito e que só uma pequena parte faz efeito. E quanto mais enviar, mais hipóteses maior é a tem. probabilidade. E a história de eu envio muitos currículos e as pessoas todas sabem que eu estou no mercado e todas andam a comentar o meu currículo. As pessoas que estão habituadas a receber currículos e os gestores que poderão utilizar esses currículos não andam a brincar aos currículos. E, sinceramente, acho que têm tudo a ganhar e muito pouco a perder, mesmo as que estão empregadas, que quando não estão satisfeitas, o ideal é proativamente começarem a enviar, porque a probabilidade de o seu currículo começar a ser comentado é muito baixa. E isso essa questão é muito relevante, que é, deve-se começar a procurar emprego ainda antes de estar desempregado, ou quando se sente que se está insatisfeito na empresa ou que pode vir a acontecer alguma coisa, a pessoa deve-se pôr rapidamente em campo. O que é que deve fazer? Sim, de forma um pouco mais soft, quem não está muito, quer dizer, quem percebe que a carreira não está a evoluir como ele gostaria, ou que o lugar lhe está a fugir das mãos devido à globalização, devido à europeização. Por exemplo, há muitos countrymen que começaram como diretores gerais e hoje são apenas uns sales managers em Portugal, porque de facto deixaram de ter, por exemplo, a direção financeira que passou a ser centralizada num país na Europa, a área de recursos humanos também deixaram de ter competências e hoje apenas gerem a equipa de comercial. Portanto, é importante, antes de, quando se começar a sentir esses sinais, começar ativamente à procura. E como? Como é que se faz isso? Vamos lá ver. É começar a circular em eventos em que estejam quem lhe possa eventualmente desafiar. Vir a ser por exemplo, começar a falar com fornecedores, começar a ir a conferências em Portugal e no estrangeiro e começar a circular onde estão outros potenciais empregadores, pessoas que os poderiam desafiar. A nível de quadros mais séniores têm que circular junto de acionistas, a nível ou fora de Portugal, nos headquarters de empresas no estrangeiro. Porque, não é ver, aqui tem dois tipos de empresas. Umas as nacionais, outras as multinacionais. Quando se é o country manager de uma empresa em Portugal, diretor-geral de uma empresa em Portugal, o seu chefe das duas uma, para mudar de emprego, ou é um acionista de uma empresa em Portugal, e aí tem que falar com acionistas ou administradores de grandes empresas, que pode ser um administrador de um banco, são os acionistas, pode ser de uma private equity nacional ou internacional, são os grandes donos das empresas, ou então está no estrangeiro, está nos headquarters no estrangeiro, nomeadamente na Irlanda, que hoje abarca muitos headquarters europeus. Isso é a decisão, e depois no caso de se ficar desempregado, essa decisão de vamos procurar internamente ou vamos procurar os mercados internacionais, o que é que deve ser tido em conta quando se toma essa decisão? Vamos lá ver, aí depende um pouco das funções. Vamos lá ver, há áreas de trabalho e há expertise que em Portugal não têm mercado. No caso, por exemplo, da área de engenharia civil, o mercado de construção civil está muito parado em Portugal e não está a admitir engenheiros séniores de todo, e os que está a admitir são recém-licenciados e muito poucos e a um nível salarial muito baixo. Por isso, eles aí têm que emigrar de certeza, porque em Portugal, como engenheiros civis, as hipóteses são mesmo muito baixas. Sobre o que faz e, de facto, onde é que há a necessidade desse recurso. Quer dizer, como engenheiros civis em Portugal ou como arquitetos em Portugal, as probabilidades são baixíssimas. Por isso, ou mudam de carreira, e há muitas pessoas que mudar de carreira é muito difícil, porque aquilo que sabem fazer fora da engenharia civil vale muito menos do que como engenheiro civil. Outros podem dizer assim, mas eu por acaso fui sempre engenheiro civil, mas tive sempre um hobby que era fazer surf.
e vou fazer do negócio de surf uma oportunidade de negócio. Sempre adorei cozinhar, sempre cozinhei, mas não se pode meter num negócio que não conhece. O risco é imenso. E no caso de se ficar desempregado, muitas vezes as pessoas acabam por se retrair um bocadinho, tirar umas férias. O que é que aconselha as pessoas a fazer enquanto ficam desempregadas? Eu, contrariamente ao que muitas pessoas vaticinam, eu costumo dizer que o ideal é para quem fica desempregado tirar poucos dias de férias, mas tirar uma semana, 2 de férias, para desanuviar num sítio calmo, ir à neve, ou ir a nem que seja tirar uns dias só para fazer desporto, por exemplo, que o desporto é ajuda bastante, e até começar a correr todos os dias, ou fazer um desporto barato todos os dias, mas para tirar a má adrenalina, basicamente, mas começar a procura de emprego de imediato e pôr isso como urgência. Porque quem está desempregado é urgente ter um novo desafio, mesmo que seja a ganhar pouco, mas a fazer uma função em tudo semelhante à que já fazia, mesmo que Isso seja... Isso é preferível. Escolher, mesmo que se ganhe menos do que se ganhava na função anterior, é preferível aceitar um lugar desses, para estar sempre no mercado. Não é? Exatamente. Estar sempre, rapidamente, estar a fazer uma função com a mesma dificuldade, com a mesma abrangência que estava, mesmo que seja bastante mais mal paga. Que isso basta só, imagine... Até porque muitas vezes os recrutadores, quando olham para os currículos e veem que a pessoa está afastada do mercado de trabalho há muito tempo, isso é logo um fator desmobilizador. A maioria deles nem olham para esses currículos. Não é? E mesmo os gestores, com experiência. Porque sabem que isto é como os atletas, não se pode parar. Tem que estar sempre para praticar. Eu tinha um chefe que me dizia, Jorge, para de guiar um ano e veja como entra numa curva a 120. Pois, portanto, a pessoa tem que estar sempre mesmo que seja, ou seja, numa ONG a custo zero. É preferível do que não estar a fazer nada. Não, claramente. Então, você, por exemplo, pode dizer, eu estou a trabalhar numa ONG, é uma ONG grande, por exemplo, esta da Fundação de Angariação de Alimentos, etc. A senhora que gera um negócio. Gera um negócio muito grande e com muitas interações, etc. Por isso ela tem uma mão sensível, mesmo que ganhe muito pouco. Relativamente aos mercados internacionais que nos está a falar, hoje já não se fala tanto em Angola, Moçambique e Brasil, mas começa-se a falar, por exemplo, no caso irlandês. O irlandês é um caso que conhece bem. Para quem está desempregado neste momento em Portugal e que tem um quadro médio ou uma direção de empresa intermédia, é um bom sítio para procurar emprego na Irlanda? Em especial, vamos lá ver, é um mercado que eu estive recentemente, é um mercado que eu não conheço igual na Europa, é o mercado que mais cresce na Europa, que está a crescer a uma média de 7% ao ano. A Irlanda é hoje, basicamente, a sede da maior parte das grandes multinacionais, em especial americanas. Vamos lá ver, 9 em cada 10 multinacionais de tecnologias de informação têm a sede europeia na Irlanda, 8 em cada 10 multinacionais farmacêuticas têm a sede europeia na Irlanda, e basicamente a Irlanda, devido a políticas fiscais muito apelativas, em que uma taxa média de 12,5% de IRC e de condições muito apelativas para as empresas se estabelecerem lá, e uma forte ligação aos Estados Unidos e também terem ótimos meios de transporte terrestre e de aviação e ligações aéreas um pouco a todo o mundo, são basicamente hoje as sedes europeias das grandes empresas estão-se a estabelecer lá. Estão na Irlanda e portanto é aí que estão as oportunidades. Mas como é que se enfrenta este mercado? Como é que é? Não é pega-se num avião e vai-se para a Irlanda à procura de emprego? O que é que aconselha as pessoas a fazer? Vamos lá ver. Aqui, é começar a fazer uma base de dados através do Google de empresas de recrutamento que estão na Irlanda ou que estão em Inglaterra e que têm abrangência para a Irlanda. Porque, vamos lá ver, assim como há o polo ibérico de Portugal e Espanha, há também um polo que junta ao Reino Unido e a Irlanda. Por isso, há muitas empresas que, apesar de estarem sediadas em Londres, no fundo, coordenam a atividade no Reino Unido e na Irlanda e vice-versa. Está a ver? Por isso, eu não tenho dúvida que acho que pode ser muito interessante. Primeiro, começar-se a olhar para empresas de recrutamento na Irlanda e no Reino Unido, que estão muito ligadas, começar-se a ler jornais da Irlanda, jornais de tiragem que aqui em Portugal já há e que eu tenho lido com alguma frequência. Para ver quais são os setores que estão com mais força, etc. E até porque vamos ver, é um mercado que está muito apetente à contratação de pessoas em todas as áreas. Em todas as áreas. Eles estão com falta de quadros em todos os setores. Estão com falta de quadros no setor automóvel, estão com bastante falta de quadros no setor das tecnologias, no setor do marketing digital, no setor farmacêutico, de investigação e desenvolvimento. E estão a fazer grandes obras públicas agora, que eles não fizeram.
E, portanto, é uma oportunidade também para estas áreas de arquiteturas e urbanismo, engenharias civis. Porque eles, por exemplo, contrariamente a outros países do sul da Europa que fizeram grandes investimentos há cerca de 10, 12 anos, 15 anos em infraestruturas de base, como estradas, autoestradas, rotundas, etc., e muitos edifícios públicos, eles só agora é que estão a fazer. Vamos ver, a Irlanda teve uma política nestes últimos anos que é conhecida por no fundo, low spend, low tax. Que é mesmo, posso lhe dizer um exemplo, entre Dublin, que é a capital da Irlanda, e a segunda maior cidade, não existe uma autoestrada. Existe uma estrada com duas faixas, uma para lá e outra para cá. E há muitos investimentos que vai ter que ser feito. Eles estão agora a fazer investimentos em autoestradas, investimentos em edifícios públicos, em escolas, em hospitais. Estão com Portanto, pode ser uma nova terra de oportunidades para os portugueses. E com a vantagem de ser muito perto e com aviões low cost para cá. Sim, temos aqui a Ryanair, não é a Ryanair, que é uma empresa de base. Até para pessoas que, por exemplo, o marido ir para lá trabalhar e vir cá aos fins de semana, que é possível, por exemplo, contrariamente a outras pessoas. E diga uma coisa, então a pessoa faz um currículo e envia para estas vagas que consegue detectar na Irlanda, por exemplo? É uma forma de o fazer? Pode ser, começa a ver no Google anúncios, começa a ver nos jornais anúncios e começar a responder, e aí a probabilidade, no mercado que está a crescer, é muito maior do que... E se tiver que ir a entrevistas, vai a Dublin, que é barato, ou vai a Cork, que é a segunda maior cidade, e aí vejo que com maior probabilidade do que ir para Angola, que infelizmente não está a contratar ninguém, que está muito difícil. Moçambique também, e o Brasil também não aconselha, não são mercados que aconselham neste momento. O Brasil está numa situação complicada, e há muitos brasileiros a olharem para fora, a quererem sair do Brasil, e eu acho que não está a contratar com nenhuma facilidade. E, de qualquer maneira, o problema até em termos práticos, imagino que atira currículos para o Brasil e que os chamam a entrevista. Uma entrevista via Skype, uma segunda entrevista por isso via Skype, mas depois venha cá a Brasília, venha cá ao Rio de Janeiro, venha cá a São Paulo para uma entrevista. E tem um o que custo sai muito caro. Elevado. Ao passo que a Irlanda é muito mais barato e permite, por exemplo, a um senhor ir trabalhar para Dublin e vir cá aos fins de semana, ou vir cá de 2 em 2 semanas. E regras para fazer o currículo, agora estamos mesmo a terminar, o que é que tem que se colocar, como é que se torna um currículo apelativo para um recrutador? Eu, se calhar, começaria por fazer um currículo simples, tanto faz ter 2 como 3 páginas, não acatitado, fazer um currículo mais próximo possível de um folheto de serviços, por exemplo, de uma clínica dentária, de um escritório de advogados, uma coisa muito clara, com espaços em branco, não acatitado, com uma letra não miudinha, como a dos seguros, uma letra que se leia bem, está a ver? Não com o nome ao contrário, como aqueles currículos modelo europeu que sugerem, como à francesa, ou nome ao contrário, um nome muito claro, o telemóvel muito claro, tudo muito claro, e com achievements, com números que sejam os achievements que são apelativos. Ou seja, não basta colocar as funções. Convém dizer o que é que conseguiu em cada uma, o que é que fez em cada uma das funções. Em especial nos últimos 10 anos. O que é que fez em termos de gestão de pessoas? Por exemplo, imagine se era gestor, quantas pessoas é que geria, que tipo de funções é que desempenhava. Sim, e que tipo de desempenhos teve. Ao longo do tempo, consegui reduzir os prazos médios de pagamento como diretor financeiro de X para Y. Ao longo do tempo, as vendas por mim lideradas cresceram uma média o EBITDA que eu era responsável cresceu uma média, como é que evoluiu, porque é isso que é apelativo para um gestor. Para quem conhece há mais de 10 anos o mercado de trabalho português e internacional, um desempregado que esteja já a chegar ao fim do seu subsídio de desemprego, assim, numa frase, o que é que eu aconselharia a fazer? Muitas vezes as pessoas deixam passar o tempo, não é? E depois, às tantas, parece que é tarde demais, mas é possível. Vamos lá ver, se é um desempregado que já está mesmo a acabar o subsídio de desemprego, eu acho que o melhor era tentar ver em algumas empresas que aceitam pessoas, no fundo, empresas tipo Remax, tipo Rainbow, de aspiradores, no fundo, de robôs de aspiração, em que elas poderiam ganhar dinheiro rapidamente, como associados, como agentes. Isto enquanto procuravam o emprego que gostariam de forma calma, mas ao mesmo tempo ocupados a faturar. Está a ver? Porque isso é essencial. Manter-se a ligação ao mercado de trabalho. Sim, é um ponto ou essencial. Arranjar mesmo, associar-se a uma loja em que elas trabalharia como técnico de venda da loja, enquanto procuraria o emprego ideal, mais com calma, mas já a faturar.
Muito obrigado por estes conselhos, conselhos essenciais para ter êxito na procura de emprego. Jorge Fonseca, ele que é fundador e partner da George, uma empresa que faz parte do grupo Rumos e que se dedica a encontrar oportunidades para executivos que querem mudar de carreira ou entrar num novo mercado, como por exemplo o mercado irlandês. Já sabe, pode encontrar mais oportunidades de emprego e formação às segundas-feiras no suplemento Universidades e Emprego do Diário Económico ou 24 horas por dia em económico.pt. Voltamos na próxima edição com mais um tema de capital humano, o recurso mais importante de qualquer empresa, a economia de sucesso.